Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza. Tudo bem, gente? Notícia importantíssima para o Laio, evidentemente, que foi a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Corinthians, né? Resultado realmente muito importante para o Fortaleza. Porque quase que, embora não, ainda não, né? Mas quase que o Vasco vai para a Série B com esse resultado. Meu palpite, não vai. Não vai. Tá? Não vai não. Porém, a situação do Vasco em relação ao Fortaleza, por exemplo, é uma situação bastante complexa, né? Para o Vasco. Ficou muito mais tranquila para o Fortaleza, para você ter uma ideia. O Fortaleza precisava de um empate, na minha opinião, um empate e uma a vitória para se livrar do rebaixamento. Em relação ao que aconteceu com o Vasco da Gama, por exemplo, o Fortaleza depende agora de uma vitória. Uma vitória. E o Fortaleza já termina a Série A à frente do Vasco da Gama. Temos, evidentemente, né, outras equipes aí que também estão lutando pela permanência, né? Eu costumo dizer aí, brincando, que lutam pela ida para a Série B. Uma vaguinha na Série B, né? Temos o Cruzeiro, temos o Santos, o Bahia. Então o que acontece? A coisa está complicada porque tem somente uma vaguinha, né? O Goiás já pegou praticamente a sua vaguinha também, assim como o Curitiba e o América Mineiro. Então se o Vasco ontem perde, ao perder no jogo de ontem o Vasco coloca para o Fortaleza, na verdade, uma obrigação de ter uma vitória. Porque se todas essas outras equipes ganharem, tá tudo muito bem, né? Se o Vasco não conseguir fazer a sua parte. Nesse sentido, basta o Fortaleza vencer um jogo que vai ficar na Série A. E se o Fortaleza não vencer o jogo, né, ainda assim está numa situação muito favorável em relação ao Vasco, porque se tiver resultados aí de igualdade, ou mesmo que o Vasco consiga uma vitória nos seus 2 próximos jogos, ainda assim o Fortaleza pode perfeitamente permanecer na Série A. Né? Ok? Então foi um resultado realmente muito importante para o Laio, muito mesmo. O jogo de hoje não é tão tranquilo, mas dá perfeitamente para o Laio, muito mais do que antes, considerar o empate como um grande resultado da Abichedi em Bragança Paulista contra a equipe do Red Bull Bragantino. Gente, antes de continuar com essa conversa aqui, deixa eu falar pra você que esse vídeo tem patrocínio da OneXBet. Você que curte uma aposta esportiva, por gentileza, assim, se liga lá na OneXBet. Porque ela é uma gigante do mundo das apostas. Não fica te enrolando, não fica sabe, com conversa mole não. Eu ganhei R$10. Você pode pedir que qualquer casa de aposta vai entregar pra você. R$10 não, né? Porque R$10 é muito pouco, isso tem um valor mínimo, né? Uns R$100, Josa, R$40, R$50, você pode pedir que a casa de aposta vai entregar pra você esse dinheiro aí. Eu ganhei R$5.000, sabe, você deu aquelas dicas lá, eu apostei e ganhei R$5.000. Aí você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que a parada é outra completamente diferente, aí vai ter casa de aposta que é de um jeito e outra que é de outro, né? Você vai perceber que tem casa de aposta que se trata de fato como consumidor e outras não. Aí você vai lembrar do que eu falava do OneXBet. Tá? Então se você realmente curte uma aposta esportiva, se liga lá. Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá no OneXBet. Já sou inscrito usando o seu link, então tá beleza, meu irmão. Então é o seguinte, ó. Vamos pensar os jogos de hoje? Já é inscrito? Usa o link. Vamos pensar nos jogos de hoje. Não sou inscrito? Usa o link. Se inscreva lá e coloca o código promocional UANXJOSA, pelo amor de Deus. É muito importante, gente. E de quebra, olha as dicas aí pra você. Olha só. Flamengo contra Atlético Mineiro. É o clássico, gente. É a final, meus amigos. Vamos colocar aí que vai ter no mínimo 2 gols nesse jogo, porque acho que as duas equipes marcam, tá? Mas eu vou na aposta segura no mínimo 2 gols desse jogo aí. Palmeiras contra América Mineiro. Na boa. Vou colocar 2 gols. Você pode colocar Palmeiras ou empate ou vitória do Palmeiras. Pra mim eu ia em 2 gols, tá? Pra ficar mais seguro nesse negócio aí. Cuiabá contra Internacional de Porto Alegre. Né? Pra mim é empate ou vitória do Cuiabá. É isso mesmo. Vitória ou empate do Cuiabá. Santos e Fluminense. O jogo vai ser na Vila. Empate ou vitória do Fluminense. Ou você pode colocar, por exemplo, que primeiro tempo vai ter no máximo 1 gol. Só isso. Só isso. Real Madrid contra Napoli, gente. Pela Champions League, Real Madrid contra Napoli. O Napoli tá se acertando, tá? Tá ficando bonitinho de ver. Eu ia em 2 gols nessa partida aí. É isso. Dessa força lá, se inscreva lá. E coloca o código promocional UANXJOSA também. Tá bom, gente? Muito obrigado. O Laio precisa ganhar do Bragantino? Não! Pode empatar que tá bom. Mas tem que ir com essa mentalidade de buscar o empate? Não! Se fizer isso, pode perder. O que tem que fazer então? Você fica me enchendo o saco aqui falando um monte de... O Laio tem que ir pra esse jogo pensando em vencer, gente. Porque quando o jogador vai a campo com a mentalidade vencedora, eu preciso vencer, ele tá lutando pela vitória. Então se vê um empate, tá tudo bem. Mas se ele vai pra campo pensando em empatar, ele tá muito mais perto da derrota. E essa
perspectiva de vitória ou empate no jogo permeia muito as ações dos jogadores dentro de campo. Então tem que ir com a mentalidade de vencer. Se empatar, tá beleza. Mas se for com essa mentalidade, vamos jogar lá para empatar, pode perder o jogo e aí complica tudo, gente. Porque qual é o problema aí? Eu tô falando que o Fortaleza tá dependendo de uma vitória. Quem é que assegura, que pode assegurar que essa vitória vai vir tranquilamente contra o Goiás? Não? Porque se perde esse jogo aí pro Bragantino, a pressão que foi o que aconteceu em São Januário no jogo do Vasco contra o Corinthians pode perfeitamente, né, entranhar a alma, gente. É isso mesmo, o João Cabral de Melo Neto, né? Grande poeta aí de Pernambuco, aí, né? Ele fala que a pedra entranha a alma, né? É sensacional. É aquela pessoa lá do campo, sabe? Lá do sertão, que é dura, sabe? Não consegue dar aquele abraço no filho, na filha, não consegue tal, não consegue demonstrar aquele amor. O amor tá lá, mas é que a pedra entranhou a alma, dificulta o abraço, né? Mas o amor tá lá. Ei, João Cabral de Melo Neto, né? Atenção, entranhou a alma dos jogadores do Vasco ontem, gente. E aí, permeou todas as ações deles dentro de campo. O Vasco jogou mais do que o Corinthians, mas não conseguia fazer gol, porque as decisões finais eram das piores. Isso também pode acontecer com o Lion se a equipe se colocar na obrigação de ganhar do Goiás. Por isso tem que sair de Bragança com um empate. Mas para tanto tem que ir a Bragança para pensar em ganhar. A gente pode fazer um outro combinado aqui, né? Qual combinado? Vamos combinar que Fortaleza tem que olhar para o Bragantino para pensar em ganhar do Bragantino, pelo amor de Deus. Ah, o Bragantino tem um investimento, não sei o que, tem um elenco, é SAF e tal. Não interessa. Com tudo isso, o Fortaleza é maior. Você tá faltando com respeito. Tô nada. É real, isso é objetivo. Eu tenho todo o respeito ao Red Bull Braga. Gostava mais quando era só o Red Bull lá, o Massa Bruta lá, sem essa parada de SAF aí. Mas ainda assim dá pra respeitar. Eu gosto muito da cidade de Bragança Paulista, viu? Já fui lá, cidade linda, cidade da linguiça, né? Capital brasileira da linguiça. Ei, cidade bonita. Só tem um probleminha lá. Não dá pra andar tanto de bicicleta em alguns lugares que tem muita subida lá, né? É um lugar maravilhoso. Ah, o Nabi Bichedi, como é que é? É um estádio gostoso também de ver jogo. Bem raiz, bem legal assim. Contato com o campo também bem legal, tudo mais e tal. Adoro aquela cidade, adoro o interior de São Paulo, adoro o Bragantino, adoro. Mas adoro muito mais, né, aquilo que faz bem para o futebol brasileiro. Fortaleza faz muito melhor, faz muito mais bem para o futebol brasileiro do que o Red Bull Bragantino, pelo amor de Deus. E antes do Bragantino ser legal, Fortaleza já existia, já era legal, né? É isso mesmo. O que faz o Fortaleza ser maior que o Bragantino? A torcida. A história. Os embates, né? Com grandes rivais ao longo dos tempos aí. Não dá pra comparar. Então, nessa hora tem que olhar pro Bragantino como o Bragantino é. Um time endinheirado, né? Mas que é um time endinheirado, que não tem história do Fortaleza, não tem tamanho do Fortaleza. Fortaleza tem que levar isso pra dentro de campo, gente. Porque se levar, ganha o jogo. E tem que ir com a mentalidade de ganhar o jogo. É assim que o Leão tem que fazer. E se fizer? Se fizer, ganha. Pode ganhar. Ou pode até empatar. Agora, se empata tentando vencer, também isso aí vai ditar muito o emocional dos jogadores até para o próximo compromisso. Agora, se perde pensando em empatar, também pode ditar o comportamento da equipe no próximo confronto, aí, no caso contra o Goiás, de maneira extremamente negativa. Pensemos nisso, vamos entender isso. É muito importante para o Laio ir a campo pensando em vencer o Bragantino, até porque o Bragantino é o Bragantino com todo o respeito. E o Fortaleza é o quê?